Olá, pessoal. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário aí. Assista esta videoaula. O objetivo dessa videoaula, aí no contexto do criador, falar um pouquinho de documentação e entender um pouquinho da iterativa. E para isso, eu vou explicar um pouquinho rapidamente sobre iterativa, etapas de desenvolvimento de software, mostrar um pouquinho uma documentação de sistema e um padrão de documentação de sistema que deve ser seguido para a fase 1 do nosso projeto integrador. E aí, vou mostrar um material de suporte que eu vou disponibilizar para vocês. Eu tenho um artigo no ML, tenho uma videoaula, construção de diagrama de classes. Esse artigo ML bem interessante, foi publicado no Engenharia de Software Magazine, isso aí, foi essas aí da DevMedia publicado aí. Até um artigo de capa vou disponibilizar para vocês aí, um artigo bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui um pouco a minha tela, e que aí eu inicio falando que, que nós conhecemos como ciclo de desenvolvimento de software é, na realidade, uma evolução do processo de desenvolvimento de software anos aí desde quando passou a existir desenvolvimento de sistemas, né? E aí os processos eles começam aquele primeiro processo chamado waterfall, o desenvolvimento em cascata. E hoje temos ciclos de desenvolvimento muito mais modernos, como por exemplo, o ciclo em espiral do Barry Bean, grandes responsáveis pela evolução da área de software do nosso mundo. Barry Bean, pessoal, ele ainda é vivo. Não me falha a memória, pelo menos ano passado, a última vez que eu verifiquei, era senhorzinho, idoso já, mas o cara é um crânio, tem grande responsabilidade essa da evolução dos anos da área da engenharia de software para alcançar interativo, movimento em espiral, como nós conhecemos hoje, que é o tem de mais moderno realmente em processo de software. Apenas lembrando que a engenharia de software é uma disciplina que é disciplinar as etapas de desenvolvimento de software. E aqui eu listo algumas, muito poucas, não necessariamente só essas ou nessa ordem. Tem metodologias na área de desenvolvimento de software, inclusive você, deixa eu ver se vocês conseguem ver meu mouse, consegue, né? E existem metodologias, inclusive, por exemplo, TDD, Test Driven Development. Você testa antes de codificar. Você faz o teste unitário, o teste vai falhar, e aí você faz o teste dar certo codificando. Você vê que muda a filosofia um pouco, né? Test Driven Development, Test First Development, TFD também está entre o nome testes antes de codificação. Mas de maneira geral, a gente sempre tem uma etapa de análise onde é feito o levantamento desses requisitos para alcançar uma disciplina chamada gerência de requisitos, para avaliar a evolução dos requisitos e etapas de validação. Só para vocês entenderem, dentro do nosso projeto integrador, que está dividido em 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, a fase é de fato a etapa de análise. E o artefato de software gerado nesta etapa é a documentação de sistema. Para aí sim alcançarmos o projeto, vai se utilizar de gerência de projetos. O artefato gerado é o cronograma e ciclo
desenvolvimento. Aí existem alguns diagramas que podem ser levados em consideração. Projeto vocês também terão que fazer, porque a fase 2 e a fase 3 será gerida por um projeto desse daí. Na minha documentação tem aí um exemplo. Bom, vocês estabelecerem as próximas etapas, até mesmo para estabelecer um cronograma, um prazo daquilo que vocês vão fazer. É certo que vamos utilizar um desenvolvimento ágil, mas o mínimo de documentação é necessário ter para que a gente possa concluir aí. Acho que vocês entendam, vocês estão no 6º período, já tem maturidade para entender que eu não posso sair desenvolvendo software igual um maluco, eu tenho que fazer levantamento. Sim, é uma estratégia fundamental para a qualidade de software. For um software crítico, você nem pode fazer desenvolvimento ágil. Tem que fazer todas as etapas da análise de requisitos, projeto, codificação com qualidade. Quando eu falo software crítico, estou falando desde software que vai rodar dentro de um avião, e se ele falhar, vidas estarão em jogo, até softwares que vão rodar dentro de equipamentos médicos, por exemplo, que vão controlar a radiação de equipamento. O famoso caso do Terac 25, equipamento de radioterapia que falhou e algumas pessoas morreram, né? Algumas pessoas pereceram em razão desta falha. Então, assim, e aí, óbvio, tem criticidade de todas as sortes aí, não apenas quando tem falha de vidas humanas. Por exemplo, software que vai fazer faturamento de uma empresa que fatura, sei lá, 180 milhões por mês, né? Tendo que é um sistema crítico, né? Se ele falhar, olha o prejuízo. Imagina a Amazon, tem um sistema B2C, business to consumer e business to business dentro do ecossistema Amazon. Um sistema desse falha, imagina a quantidade de bilhões de dólares que entrar no caixa da empresa. Após o projeto, vai aí para codificação, que é de fato que você vai fazer em software. Para isso você tem versão. É obrigatório utilizar algum sistema de controle de versão para vocês. Código-fonte é o principal artefato de software. Vocês têm que testar de alguma forma. E aí existem muitos conceitos de teste de software, tem dois aí, teste de unidade, teste de cobertura, mas tem teste de estresse, tem teste funcional, avalia as interfaces, tem até automação de teste funcional, tem teste genético. Então, assim, é um negócio assim, tem muitas funcionalidades. Aí a gente, ao final do teste, a gente começar a fazer uma entrega, gerando um build de sistema novo, um artefato novo, fazendo a integração do sistema, onde todos os testes, inclusive cobertura, são rodados novamente, geram um teste funcional, e aí é feito um teste de integração todo o sistema. Considerando um modelo interativo, isso roda de novo, né? Você faz mais uma etapa de requisitos, faz um projeto, etc. Só para vocês conhecerem um pouco, fizeram isso em software, mas esse é um modelo em espiral do Barry Bean, né? Onde você tem aí 4 quadrantes, acho que até redundante, tem um quadrante, 4 quadrantes, não sei se é redundante, porque quadrantes são 4, né? Onde você tem aí no primeiro quadrante a definição de objetivo do sistema, segundo quadrante a avaliação e redução de risco, avaliação e redução de riscos, para o terceiro quadrante alcançar a implementação e a validação, e do quarto quadrante alcançar planejamento e especificação. Então você vê, ó, que o revista faz uma revisão, análise de risco, era o primeiro protótipo, conceito de operação, requisitos de vida, análise de risco, protótipo, simulação, modelos, benchmarks, requisitos, sistemas, workshops, validação de requisitos de desenvolvimento, análise de risco, terceiro, situação, projeto, e assim vai gerando uma ferramenta
completa aí com o desenvolvimento iterativo. Vamos lembrar que é estabelecido pelo método ágil, Scrum, por exemplo, meio que isso. Você tem seu desenvolvimento baseado em sprints. As sprints elas podem ser de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dependendo da particularidade que você tem. E isso você vai fazendo pequenas entregas a cada finalização. É isso, tá, pessoal? Deixa eu sair daqui. E aí eu mostro aqui a documentação de sistemas para vocês e esse exemplo aqui. Você vê que eu fiz aqui quando eu estava no mestrado, ó, 7, 12. Isso segue um padrão ISO, é um standard. Bom, tem uma folha de aprovação, revisões anteriores. Aqui, sempre que você faz uma alteração, você estabelece aqui o que foi alterado, para você ver o tempo que a gente demorou para ir, né? Não é algo muito longo, mas de maneira geral eu vou ter aqui uma separação importante aqui da minha especificação de software, daqui do meu documento de sistema, onde eu tenho o capítulo 1 e o capítulo 2, é o chamado documento visão. É o documento onde vai se estabelecer uma visão geral do meu sistema, quais são as suas perspectivas principais, quais são as limitações. Quando eu falo limitação, eu falo a nível de escopo, quem serão os usuários do documento visão, fundamental para todo o sistema. Primeira coisa que você... Para aí você alcançar os requisitos específicos do sistema, já entrando na parte de análise de fato, onde você vai fazer o levantamento de requisitos e todas as técnicas inerentes aos levantamentos de requisitos. Óbvio, em um ambiente real, né? Tem técnicas de entrevista para levantamento de requisitos. Mas quem faz isso é um analista de sistemas. E aí eu tenho requisitos funcionais, não funcionais, tem também requisitos de domínio. Não existem aqui. Né? Requisitos funcionais, as funções do meu qual banco de dados ele vai funcionar, qual o tempo algo que eu tenho aqui, e assim vai. Temos aqui uma matriz de rastreabilidade que analisa requisitos funcionais com requisitos funcionais, e aí eu tenho uma matriz de dependência, qual requisito funcional depende de qual requisito funcional. Eu tenho uma matriz de rastreabilidade de matriz funcional com, de requisitos funcionais com funcionais com não. Qual os não funcionais vão impactar os funcionais? Apresento meu diagrama de casos de uso. Aqui apresento o primeiro diagrama da UML, que vocês já devem ter visto. Tem um material sobre isso daqui a pouco, para mostrar uma matriz de dependência, caso de uso de requisitos funcionais. Ou seja, qual caso de uso implementa qual requisito funcional. Lembrem-se da regra de requisitos funcionais, né? Os requisitos funcionais devem ser atômicos, claros. Agora, os casos de podem implementar ou mais requisitos. Mesma coisa com requisitos não funcionais. Então, essa parte aqui é o que eu chamo, então, de análise de sistemas. Eu estou levantando. Okay? O capítulo 7 é o capítulo de planejamento, de projeto. Eu falo qual é a equipe, qual são os procedimentos, qual o cronograma, gráfico de Gantt, Project da Microsoft era isso. EAP também, uma estrutura analítica de projeto, em inglês chama WBS, Work Breakdown Structure.
Aí eu tenho uma sequência de atividades com diagrama de precedência. Aí eu entro na especificação de caso de uso. Caso de uso aqui não fiz. Eu vou explicar os casos de uso para apresentar a modelagem conceitual. Apresentei a modelagem conceitual. Tenho contratos de tenho protótipos de interface. Lembra que eu já falei para você ter protótipos. Até falei que é o Figma será a ferramenta usada para isso. Vou discorrer rapidamente aqui o propósito do documento, qual o seu escopo, definições que serão os contratantes. Pessoal, esses contratantes aqui eram fixos, tá? A parte de unidade bem, não tenho das documentações do sistema fato implementadas em razão de cláusulas projetos que eu já trabalhei, eu não posso, tá? Acadêmico. Aí eu tenho descrição geral, ainda fazendo parte do documento visão, né? Visão geral, perspectiva, quais são as principais componentes de função, limitações, quem são os usuários. Para chegar na parte de requisito. Você vê que o requisito funcional tem um padrão, né? O sistema deve. Eu tenho um verbo, fator, tal. Quais são os requisitos dados? Aí eu tenho aqui, ó, requisito 1, gerir projeto, status, propósito, prioridade alta, estabilidade alta, não é fácil. Descrição, o sistema deve permitir. Então eu tenho os requisitos não funcionais, ó. Requisito não linguagem, interface tem pequena, questão de pré-ações, basicamente tema, aquilo que é obrigatório dentro daquilo que é tratado, a seguir uma matriz de rastreabilidade, você vê que qual requisito final depende de outro, você vê esse, o requisito, para eu fazer o requisito final 2, o requisito final 1 tem que estar pronto. Para eu fazer o requisito final 3, aí olha só que interessante, ó. Para eu fazer o requisito final 15, faz que deve estar pronto. Gerar gráficos, né? Gerar gráfico eu tenho que estar para desenvolver relatório, né? 14, o que é relatório? Gerar estatística, que tem esse requisito 14 é altamente dependente. Deixar ele no final do meu documento, senão não vai funcionar, né? Você vê qual é a visão que essa matriz de rastreabilidade nos dá. Isso é incrível. Legal. Vou pegar aqui um diagrama de caso de uso. Aqui está faltando as fronteiras do sistema, tá, pessoal? Quando eu L, gere projeto. PSP tem lá, né? PSP é o Project. PSP, o que é? PSP é o nome do software. É Personal Software Process, lembrei. Personal Software. É uma metodologia de desenvolvimento de software. Caramba. Bom, pareceu. Bom, aí eu entro aqui nos casos de uso. Cada caso de uso. Entro na parte de matriz de qual o caso de uso, implementa qual requisito final, qual o caso de uso, qual requisito tem alta para chegar no planejamento, qual o cronograma, gráficos em frente, fazer um fato, etc. Para falar de um EAP, qual é a concepção, a fase 2, operações, lutas, contratos, geração de código projeto e aqui a sequência de atividades. O que eu tenho que fazer primeiro? Tem que fazer o projeto, depois definir nível PSP, eu posso ter um contabilizar lock aqui. Então eu já consigo fazer atividades simultâneas. Serve para você fazer a alocação de e qual atividade ele vai fazer. Né? Se tiver uma que é muito dependente, tem que fazer essa primeiro para depois ficar de maneira caras a para chegar na especificação de caso de uso. Olha que legal.
maneira geral, o que é a especificação de cada ator principal, sumários, tem produção, principal, fluxo ativo, tem que fazer uma operação em operação, alterar, visualizar, excluir. Detalhadamente, diagrama de sequência da UML, vocês não estão ligados a fazer. Tá, você vê que eu tenho um ML aqui, sumário, vai para o sumário, vai para o controller e vai para o módulo. Devolve tudo. Eu tenho até nome de método controller. Ficarem tranquilos. Já te fazer, mas tem que constrói as interfaces para as camadas, a arquitetura. Aqui. Aí eu tenho a especificação de caso de uso, é o que ocupa mais espaço. Chegar no modelo conceitual que você tá. O sistema foi proposto. Cariam de classes, interfaces e controladoras. Tem os formulários, eu tenho controllers, tem controller por classe, controller por caso de uso, mas a metodologia controller por caso de uso hoje eu tenho um diagrama de classes dentro do pacote. Onde está? E aí falei textualmente cada um dos. Falo qual formato. Eu fiz um mapeamento objeto relacional, que é um diagrama de unidades relacionamento, quase diagrama de classe aqui. Não precisa. Tratos de não precisa. Os protótipos de maneira vagabunda. Hoje já tem ferramenta bem mais interessante. Códigos gerados, ferramenta que gera o diagrama de entidades e relacionamento. Bom, pessoal. Bom, essa é a documentação, parte dela é da Fazil. E aí explico para vocês, olha só, eu aula aqui, ó, chamado diagramas de classes no TaroML. TaroML, pessoal, é uma ferramenta case, uma ferramenta que você constrói de maneira gratuita, tá? Essa daí. Você constrói diagramas da UML. Você pode qualquer diagrama. Estar UML gratuito, faz download, excelente. Outra, gosto muito da Enterprise Architect, paga. Rational Rose, amo essas imagens. A documentação foi feita e parece a mais adequada. Agora, é a mais cara, mas não vai aqui. Dar o ML, vai te atender também. Eu fiz aula, pessoal, ensinando a utilizar a ferramenta Taro ML, como que constrói. Peraí que eu acho que até travou meu. Ó. Travou. Doido, gente. Vai. Ó, então eu estou usando aqui a StarOML, claro que é uma versão da StarOML, já a aula tem. E aí eu, com base em problema, eu estava lendo, que eu apresentei a descrição aqui. A gente. Se eu algum problema. Acho que eu estou só falando, tá, pessoal? Começa então a construção do diagrama de classes, fazendo a modelagem complexo, banco, tá vendo? Aí eu explico cada uma das finalidades, que tem uma herança área, tá vendo? Enfim, bem interessante a aula. E ó, vai travar de novo. Você vê aqui, ó, tá 14.
4.000. Tem joinha. Tá lá para você. E por fim, vou disponibilizar um artigo para vocês chamado Soluções Prontas de Modelagem com L, modelagem de aplicações orientadas a objetos através de diagramas de casos de uso, classe. E aí eu mostro para vocês o Marco Antônio, que foi um na graduação. Eu mostro para vocês 3 estudos de casos onde eu apresento os recursos, base, eu apresento o diagrama de caso de uso, diagrama de classe. E aí eu explico cada um dos. Olha só, esse daqui já tem os down there. O caso aqui é o diagrama clássico. Método. Coloquei até um diagrama de sequência. Aqui, ó, eu faço uma explicação para depois eu ir para o outro caso. Esse melhora um sistema de biblioteca. E o terceiro estudo de caso, esse é o sistema bancário. E aí eu esse diagrama de caso de uso. Tá vendo? E aí, perdão, isso aqui é um diagrama de classe. É exatamente aquele da minha videoaula. Entendeu? Que eu conectei o artigo nessa videoaula aí, expliquei o artigo. Mas há uma conexão. Você vê um artigo, uma página, na época, estava fazendo. Estava nem fazendo mestrado ainda. Trabalhava na Fago. Não, trabalhava assim. Já era professor. Velho, gente. Olha essa. Bom, é isso então, pessoal. Finalizo aqui, ó, como 7 minutos. Falei que eu ia fazer menos de 30 minutos para vocês. Finalizo esta videoaula, deixando claro que a fase 1 é a mais importante. Não adianta sair codificando. Você tem que fazer. Já tem maturidade para isso. Algum tipo de ação. Beleza, galera? Sucesso aí para vocês. Dúvidas, a gente tem as nossas aulas, a gente vai ter as nossas reuniões de daily meetings aí, de cada 15 dias, pelo menos. Tem que me falar os impedimentos. Vocês podem, tem o grupo lá dos líderes. Podem falar qualquer impedimento que vocês tenham lá, que eu vou priorizar a resposta ao final do dia. Grande abraço, até mais e tchau, tchau, galera. Valeu!